A terceira G mundial e Nimrod, a encarnação do anticristo. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você que tem sido fiel ao canal, vai dando seu like, vai aí repassando para outras pessoas, encaminhando para grupos. Se inscreva e deixe seu comentário, que é importantíssimo. Esse tema é um tema de cunho geopolítico e profético. Nimrod, desde a antiguidade, ele é um personagem icônico, certamente em toda a história é o personagem que aponta com mais precisão para o anticristo. O personagem, mas não apenas uma figura mítica, mas uma lenda viva, alguém que é pontual na história. Para trás de Nimrod, com proporções gigantescas, titânicas de maldade, nós só encontramos Caim. Porém, Caim, ele recebeu a sua marca desde a parte de Deus, não é? O próprio Deus alterou o DNA de Caim como um castigo por causa da sua rebelião, da sua rebeldia, da sua natureza maligna em matar seu irmão Abel. Mas Nimrod é diferente, porque Nimrod ele vai ganhar um carisma que ele busca com sua própria fúria e ódio de Deus. Ele buscou alteração genética, ele mesmo buscou se tornar notório na terra como um grande caçador. Existem na palavra de Deus algumas referências, 3 ou 4 referências a Nimrod, e a mais completa dela mesmo é Gênesis capítulo 10, do 6 ali ao 8, 9, vai dizer que ele foi um grande caçador diante de Deus. E quando a expressão aparece diante de Deus, não é a favor de Deus, não é junto com Deus, mas é contra Deus, né? Os textos que são textos paralelos, as midrashes, os textos antigos de Flávio Josefo, um grande escritor da época do Senhor Jesus, um historiador idôneo em todo o mundo, os textos massoréticos e também os textos sumérios apontam que o Nimrod ele é o mesmo Gilgamesh. Então, nós coletamos mais informações sobre Nimrod, que são informações assustadoras, não é? E o espírito de Nimrod, vamos dizer, o fator Nimrod, o sistema Nimrod nunca saiu da terra. Ele foi derrotado pelos comentários paralelos da Bíblia, ele foi derrotado por Sem, ou Shem, o seu tio-avô, o primogênito de Noé. Nimrod, ele é bisneto de Noé, ou seja, a geração começa assim, Noé, geração pós-diluviana. Noé, que gerou Sem, Cã e Jafé. Cã vem a ser pai de Cush e Cush vem a ser pai de Nimrod. Então, nós sabemos que esse nome Nimrod significa rebelde, rebelião, é de um radical grego hebraico ligado à rebeldia, rebelião, e no grego também tem uma palavra paralela para esta expressão. E Nimrod é uma figura tão importante no sentido de que ele aponta para o espírito do anticristo. Ele vai aparecer no Apocalipse com essa expressão anticristo, ele junto com a primeira besta e a segunda besta. E já está aí nos dias de hoje esse sistema favorável ao anticristo, preparando para o Nimrod dos dias de hoje vir à tona. Como o Nimrod daquela época veio à tona? Eu sempre falo, ensinando para irmãos em Cristo, para discípulos, que se você quer entender o Apocalipse, você olha para o Gênesis, que o Gênesis ajuda bastante. Então, na época que Nimrod veio à tona, dava para perceber pelos comentários que ele começou a fazer sua fama como um grande caçador. Daí nós temos essa imagem aqui, uma imagem de um homem com proporções gigantescas, agigantadas, vencendo uma besta, não é? E a maioria dos heróis hoje da cultura pop são inspirados em Nimrod, o próprio Hércules, o Superman, o Thor, Beowulf. Todos esses grandes heróis dos países lendários, eles são inspirados em Nimrod. Tem uma expressão ligada a Nimrod ali na passagem bíblica de Gênesis, Gibor, Gibor de Giborim, de herói, herói lendário. Saiba que herói não é necessariamente alguém do bem, não é? Essa é uma palavra que foi feita uma releitura, uma repaginada para trazer confusão na mente das pessoas, lavagem cerebral, programação neurolinguística,
principalmente na mente das crianças. Mas então Nimrod, ele se levanta como o primeiro arquétipo do anticristo, com um carisma grande. Ele estava derrotando feras. Que tipo de feras? Poderia ser animais que nós não conhecemos hoje, porque no livro de Jó vai citar o Behemoth e vai citar o Leviatã, animais gigantescos, enormes, não é? Então que talvez animais que sobreviveram posterior ao dilúvio, e poderia ter outros tipos de animais também que sobreviveram pós o dilúvio, animais que eram híbridos, aquáticos e terrenos e sobreviveram. Enfim, ele se tornou um poderoso caçador e a partir de ser um poderoso caçador ele fez sua fama, fez seu nome, aproveitou esse carisma e reuniu muitas pessoas em muitas cidades que ele fundou, não é? Entre elas Nínive, Babel, Calá, Helbot-i, Rezem. Ele fundou grandes cidades ali por toda a região da Mesopotâmia, que hoje seria basicamente Iraque, até descendo, quase chegando ao Afeganistão. E chegando também à Síria. Então, toda aquela região que até hoje é uma região muito belicosa, de brigas, de guerras, é a terra de Nimrod. Mesmo na grande franquia, não é, do Senhor dos Anéis e dos Hobbits, aparece assim uma visão panorâmica dos mapas da época, tem terra de Nimrod, não é? Então Nimrod, ele se tornou como o primeiro grande rei, o primeiro homem a comer carne sem restrições, o primeiro homem a colocar uma coroa na cabeça, o primeiro homem a governar de maneira tirânica, titânica, não é? Diferenciado demais com o seu poder de caçador. Ele aparece na história também como agricultor para fazer um alinhamento com a prática de Abel, de Caim, que era contra Abel, que era pastor. Então Nimrod, ele vem dessa fama de ser um poderoso caçador, mas em alguns comentários extra-bíblicos é importante a gente citar como ele se tornou tão poderoso, tão diferenciado. Existem fotos históricas, não é? Estátuas de Nimrod, ele segurando um leão com a proporção de um gato, ou seja, é muito interessante a gente perceber e abrir a mente para entender que possivelmente Nimrod tinha proporções gigantescas, de 4 a 5 metros de altura, pela proporção dessa estátua antiga que existe do Nimrod. Então ele, além de ser carismático, de ser grande guerreiro, de poder ser um formador de opinião, a ponto de criar a Torre de Babel, convencendo o coração das pessoas para construir aquele monolito, aquela grande torre, aquele grande monumento, ele tinha proporções gigantescas, possivelmente. E ele convencia o povo de construir a Torre de Babel, porque o propósito dele era chegar no topo da torre, no zigurá, onde tinha e dar origem aos horóscopos também, que tem que ser um outro vídeo para isso. E lá no zigurá ele sacrificava crianças a todos os deuses e a Moloque também. Ele é o pai do politeísmo, justamente para atuar contra o próprio Deus. Então ele, nesse processo de crescer a sua fama, dizem comentários extra-bíblicos que quando caía uma pessoa de lá de cima da Torre de Babel, ninguém se importava, enterrava e fim de papo. Mas quando caía um tijolo grande da Torre de Babel, então as pessoas paravam e choravam, porque elas estavam com a sua mente lavada, influenciada por aquele anticristo da época que era Nimrod, porque ele disse que ele ia chegar ao topo da torre e mandar uma lança de lá e matar Deus, para Deus nunca mais fazer um dilúvio, para o povo da terra ter segurança que Deus nunca mais ia castigar a terra com dilúvio. Esse era o projeto da Torre de Babel, e por isso que Deus impediu, não é? E Deus trouxe confusão. Afinal de contas, Babel e Babilônia têm o mesmo significado, confusão. Nós podemos ver também que em todo esse processo de Nimrod, a encarnação do anticristo, existe uma teoria que diz que Nimrod herdou aquela cobertura que Deus colocou sobre Adão, aquele katenot em hebraico.
e que foi passando de geração em geração. De Adão passou para Sete, de Sete passou para Enos, até que chegou em Lameque, o Lameque bom, porque tem dois Lameques, tem um da geração de Caim que é ruim, até que chegou em Lameque, o pai de Noé, e depois chegou a Noé, essa veste, mas Noé se embriagou e sem essa veste. Então Cã, que sabia que não era o primogênito, porque o primogênito era Sem, pega essa veste e passa para a geração dele. De Cã passa para Cuxi, de Cuxi chega até o malvado Nimrod. Ele já era gigantesco e agora com essa veste especial ele se torna poderoso na terra, mesmo com ele aparece com clava, com martelo, como na figura de Thor. Ele aparece com braceletes especiais. Agora na grande franquia Os Eternos aparece Gilgamesh, que é o mesmo Nimrod, com uma super força, com algo sobrenatural, não é? E ele vai ter relação com a própria mãe, que é Semiramis, e toda a vida e a história de Nimrod envolve profanação contra o Deus Altíssimo. Hoje nós estamos vivendo as portas de uma terceira guerra mundial, a Rússia invade a Ucrânia, e o que tudo isso tem a ver com Nimrod. O mesmo espírito de guerra, de matar, de dominar, de tirania, de conquistar, de esmagar pessoas e tornar o seu nome notório, não por respeito, mas por medo desse homem tirano. Então fica a lição, para o vídeo não ficar tão extenso, que Nimrod ele foi cortado em vários pedaços por Shem, o filho mais velho de Noé, o tio-avô de Nimrod, e diz os comentários paralelos à Bíblia que Shem recuperou aquela veste sagrada e Nimrod veio a morrer e ser cortado. Mas as histórias paralelas de Nimrod em relação ao Egito, então que Nimrod seria Osíris e Ísis, que era a figura de Semiramis no Egito, reuniu os pedaços de Nimrod e até não encontrou o pedaço, a parte do seu pênis, não é? E por isso que hoje tem obelisco por todo o mundo, que é a figura do pênis de Nimrod. Você vai ver obelisco no mundo todo. Eu vi obelisco na Argentina, na Europa. Aqui no Brasil não tem muitos, mas tem também. É a figura do pênis de Nimrod para fecundar a terra com a maldade do anticristo. Então, a maldade do anticristo envolve profanação ao Deus poderoso, guerras, maldade, opressão, sensualidade, ocultismo. Tudo isso de ruim na terra é exatamente o vômito, o golfo, o fator, o sistema Nimrod na terra. Por isso ele é um protótipo do anticristo, e a palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e você possa despertar a partir desse vídeo para orar mais e focar no Cristo e discernir o anticristo e manifestar a glória do Senhor Jesus na terra. Porque quem está no centro, ali no Calvário, é Cristo e não Nimrod. Então que Cristo esteja no centro do nosso coração e que Nimrod seja derrotado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Shalom.